Olá! Nessa aula eu vou falar com você sobre como o captador de recursos é remunerado e como que você vai cobrar pelo seu trabalho. Eu vou trazer 3 características para que você possa ter uma base de como você deve cobrar e por que você vai cobrar pelo seu trabalho. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre uma ideia, um mindset, é algo que é um modelo mental que nós temos na nossa mente e que você, a partir de agora, deve mudar. Quem atua com a área social, com a área cultural e essa área de terceiro setor principalmente, acaba tendo uma ideia de que dinheiro é uma coisa que não é boa. Ou que o trabalho que vai ser executado deve ser não remunerado ou totalmente voluntário. Essa ideia vai mudar a partir de agora. Você, como captador de recursos, não deve se sentir mal ou achar que porque está fazendo um trabalho que vai ajudar ou modificar a vida de outras pessoas, não deva ser remunerado. Você merece e deve ser remunerado pelo seu trabalho. Você está colocando o seu tempo, a sua disposição, a sua vida em prol de um projeto, em prol de uma causa e deve ser remunerado por isso. É o seu trabalho. Uma ideia de que dinheiro não é algo bom, como eu falei aqui no início, você já tem que esquecer. Em primeiro lugar, dinheiro é bom. Segundo lugar, ele resolve problemas. E terceiro lugar, ele pode mudar a vida de pessoas. E esse dinheiro que você está buscando e que vai ser resultado do seu trabalho, vai modificar de forma direta ou indireta a vida de alguém. Então, já começa mudando isso, esse mindset de que dinheiro não é bom. Eu lembro que no início, quando eu comecei a trabalhar com captação de recursos, eu ficava um pouco incomodada de cobrar, com vergonha de falar, ai não, eu cobro tanto, eu vou cobrar X, vou cobrar Y, e as pessoas falavam, mas nós não temos dinheiro, porque as crianças, porque isso? Bom, num determinado momento eu verifiquei que eu estava trabalhando muito mais do que recebendo. E assim como qualquer pessoa, e assim como você, eu tenho contas para pagar, eu tenho família, eu tenho um filho, eu tenho uma vida para cuidar, eu tenho responsabilidades e por isso, se é resultado e fruto do meu trabalho, eu tenho que usar esse recurso para viver. E a partir daquele momento e que eu me dei conta, eu mudei essa ideia de que eu precisava sim cobrar e que isso era fruto do meu trabalho, eu comecei a conquistar os clientes certos e ser bem remunerado pelo trabalho que eu executava. Então, essa dica é a principal sobre como você vai trabalhar. Primeiro, você não pode ter vergonha de cobrar pelo seu trabalho. E como que você, então, vai cobrar e trabalhar como captador de recursos. E aí, para você saber, então, melhor como que você pode cobrar por esse trabalho, eu estou colocando aqui no vídeo uma explicação detalhada que eu preparei sobre como que você pode cobrar, ok? Então, a remuneração do captador de recursos pode ser de diversas formas, e é sobre isso que eu vou continuar falando aqui. Ele é uma pessoa que atua dentro da organização ou social, ONG ou CIP, que atua, então, lidera o processo de planejamento e execução da mobilização de recursos junto com a direção da organização. Ele geralmente tem uma visão generalista da organização e conhece quais são as causas e os projetos dessa organização para que ele saiba, então, propor como alavancar receitas e os direcionamentos da própria organização. A média salarial do captador de recursos no Brasil é, a partir dos dados do site Love Mondays, de 48 salários postados de R$ 1.848. Mas isso aqui a gente está falando de salário, né? Salário médio. E aí depende qual é a atividade que você faz, que tipo de vínculo que você tem, como que você atua, se você recebe ou não, comissão. Então vai depender. Isso aqui de R$ 547 a R$ 2.438 é o valor que foi pontuado nesse site, mas não significa que é esse salário, tá? Às vezes acontece da pessoa trabalhar como uma atividade pontual e receber R$ 500, sei lá, mas não é um salário, é mais salário mínimo, né? Então, o captador de recursos, ele pode ter um perfil de funcionário,
que atua numa organização específica com uma meta de captação anual, semestral ou mensal, e pode receber um salário com ou sem gratificação, ou seja, um percentual sobre esse resultado. Então, o funcionário ele pode receber um salário específico que foi ofertado e receber sobre o resultado daquilo que ele captou ou não receber, tá? É comum às vezes não receber. A orientação é que receba. O captador também pode ser uma pessoa autônoma, não tem um vínculo de trabalho seletista como funcionário, como era. Para trabalhar como autônomo, ele pode ser um microempreendedor individual, ou então receber como autônomo por um determinado período. Geralmente, o captador, quando trabalha como autônomo, ele estipula um valor fixo e é um serviço que é prestado dentro de um espaço de tempo, por exemplo, 6 meses ou menos. Então, é um prazo determinado. Dificilmente você vai ser um autônomo que vai ficar prestando serviço 1, 2 anos. Daí tem alguma coisa que está errada nessa prestação de serviço. Por quê? Se você vai trabalhar de forma por mais tempo, você vai ser um consultor. E como consultor, você pode ser remunerado ou com um valor fixo, pelo serviço que você está fazendo por um determinado tempo, ou então por mês. E aí depende o que você vai fazer, depende do tipo de atividade. Geralmente o consultor é o profissional que vai ensinar ou vai dizer como é que vai ser feito. São profissionais que já são mais sêniores e que já têm experiência, porque estão falando como que deve ser feito. Normalmente ensinam como outros profissionais podem atuar e estruturam escritórios de captação e oferecem treinamentos. A média salarial é a partir de R$80 hora. Depende da atividade que vai ser feita. Se você vai prestar um treinamento, alguma atividade assim, aí depende o valor que você vai cobrar pelo treinamento. E o assessor, como captador de recursos, seria a forma mais comum que a gente encontra, além de funcionário. Em geral, o assessor ele é contratado através da pessoa jurídica, ou seja, ele é uma pessoa jurídica, ele tem um CNPJ próprio e recebe um valor fixo por esse trabalho, mais um variável sobre o resultado das ações. Eu deixei esse aqui em destaque porque, para mim, ele é o mais assertivo e acredito que seja o que vai dar um melhor retorno. Então, esse formato de contratação permite que você, captador de recursos, possa atuar em mais de uma organização, mas você não tem as vantagens trabalhistas como tem como se você fosse um funcionário. Então, tu pode ser remunerado para trabalhar um número de horas na organização ou fora dela, e mais o resultado da tua captação. A média salarial do assessor é a partir de R$30 a hora, e aí depende da atividade que você faz. Então, eu fiz aqui alguns cálculos para você ter uma ideia um pouco melhor do que isso significa como assessor. Vamos então calcular a remuneração. Dependendo do tipo de recurso que você vai captar, você vai estruturar se vai ser por serviço ou por hora, ou se você vai fazer uma média de horas para cobrar pelo serviço. Então, por exemplo, o trabalho de captador, no número de horas semanais, vezes o valor hora que você vai trabalhar, ou seja, o número de horas, vezes o valor hora, vezes 52 semanas, que é o que tem no ano, é igual ao valor anual do contrato que você vai ter num contrato de 1 ano. Tá? E mais o valor variável da captação, entre 5% a 30% do recurso captado, ou seja, do resultado. Se você foi lá e captou R$100.000, você pode receber, de acordo com o que você negociar, entre 5% e 30% desse valor que você captou. Por exemplo, se o número de horas semanais, você trabalha um dia numa organização com valor hora de R$30 a hora, vezes 52 semanas, você vai ter um valor anual de contrato de R$12.480, o que dá R$1.040 por mês de contrato numa organização para trabalhar um dia por semana, tá? Mais o valor variável da captação, entre 5% e 30% do recurso captado. Então, por exemplo, se você tem um projeto de 120 mil e aí negociou que vai receber 8% de comissão,
você vai receber R$ 9.600 de comissão sobre o recurso que você captou. Aqui, às vezes, você pode retirar essa comissão do próprio projeto, do próprio recurso, ou de um recurso livre da instituição. Porque se é um recurso carimbado, como um edital, é mais complicado de tirar aqui de dentro. Mas se for doação, se for evento, se for outros tipos de captação, aí é tranquilo de fazer o pagamento da comissão. Então, se você trabalhar um dia da semana, com o valor mínimo do valor hora, que é R$30 a hora, você vai receber 1.040 por mês. Então, se você trabalha com 5 clientes ou 5 organizações, você pode, por exemplo, receber 5.200 de remuneração bruta, mais os variáveis, que é o resultado da tua captação. Mas isso aqui é só um exemplo. Você pode negociar os valores, o valor hora, quais são as condições de trabalho, se você vai trabalhar de casa, se vai trabalhar na organização. É importante que você leve em consideração o custo de deslocamento, de telefone, de internet, e se você vai a eventos. Se você ficar com alguma dúvida em relação a como você deve atuar como captador de recursos, deixa aqui nos comentários dessa aula que eu vou responder para você. Até a próxima!